Leitura da mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2023. Ascese Quaresmal, Itinerário Sinodal. Queridos irmãos e irmãs, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas coincidem em narrar o episódio da transfiguração de Jesus. Neste acontecimento, vemos a resposta do Senhor a uma falta de compreensão manifestada pelos seus discípulos. De fato, pouco antes, registra-se uma verdadeira divergência entre o Mestre e Simão Pedro. Este começara professando a sua fé em Jesus como Cristo, o Filho de Deus, mas em seguida rejeitara o seu anúncio da paixão e da cruz. E Jesus censurara-o asperamente. Afasta-te, Satanás, tu és para mim um estorvo, porque os teus pensamentos não são os de Deus, mas os dos homens. Mateus 16, 23. Por isso, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e levou-os só eles a um alto monte. Mateus 17, 1. O Evangelho da Transfiguração é proclamado cada ano no segundo domingo da Quaresma. Realmente, neste tempo litúrgico, o Senhor toma-nos consigo e conduz-nos à parte. Embora os nossos compromissos ordinários nos peçam para permanecer nos lugares habituais, transcorrendo uma vida cotidiana, frequentemente repetitiva e por vezes enfadonha, na Quaresma somos convidados a subir a um alto monte, juntamente com Jesus, para viver com o povo santo de Deus uma particular experiência de ascese. A ascese quaresmal é um empenho, sempre animado pela graça, no sentido de superar as nossas faltas de fé e as resistências em seguir Jesus pelo caminho da cruz. Aquilo precisamente de que Pedro e os outros discípulos tinham necessidade. Para aprofundar o nosso conhecimento do Mestre, para compreender e acolher profundamente o mistério da salvação divina, realizada no dom total de si mesmo por amor, é preciso deixar-se conduzir por ele à parte e ao alto, rompendo com a mediocridade e as vaidades. É preciso pôr-se a caminho, um caminho em subida, que requer esforço, sacrifício e concentração, como uma excursão na montanha. Estes requisitos são importantes também para o caminho sinodal, que nos comprometemos como Igreja a realizar. Far-nos-á bem refletir sobre esta relação que existe entre a ascese quaresmal e a experiência sinodal. Para o retiro no Monte Tabor, Jesus leva consigo 3 discípulos, escolhidos para serem testemunhas de um acontecimento singular. Ele deseja que aquela experiência de graça não seja vivida solitariamente, mas de forma compartilhada, como é, aliás, toda a nossa vida de fé. A Jesus, seguimo-lo juntos, e juntos, como Igreja peregrina no tempo, vivemos o ano litúrgico e nele, a Quaresma, caminhando com aqueles que o Senhor colocou ao nosso lado como companheiros de viagem. À medida da subida de Jesus e dos discípulos ao Monte Tabor, podemos dizer que o nosso caminho quaresmal é sinodal, porque percorremos juntos pelo mesmo caminho, discípulos do único Mestre. Mais ainda, sabemos que Ele próprio é o caminho e, por conseguinte, tanto no itinerário litúrgico como no do Sínodo, a Igreja não faz outra coisa senão entrar cada vez mais profundamente e plenamente no mistério de Cristo Salvador. E chegamos ao momento culminante. O Evangelho narra que Jesus se transfigurou diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Mateus 17, 2. Aqui aparece o cimo, a meta do caminho. No final da subida e enquanto estão no alto do monte com Jesus, os 3 discípulos recebem a graça de o verem na sua glória, resplandecente de luz sobrenatural, que não vinha de fora, mas irradiava dele mesmo. A beleza divina desta visão mostrou-se incomparavelmente superior a qualquer cansaço que os discípulos pudessem ter sentido quando subiam o Tabor. Como toda esforçada excursão da montanha, ao subir é preciso manter os olhos bem fixos na vereda. Mas o panorama que se deslumbra no final surpreende e compensa pela sua maravilha.
Com frequência também, o processo sinodal se apresenta árduo e por vezes podemos até desanimar, mas aquilo que nos espera no final é algo sem dúvida maravilhoso e surpreendente, que nos ajudará a compreender melhor a vontade de Deus e a nossa missão ao serviço do seu reino. A experiência dos discípulos no Monte Tabor torna-se ainda mais enriquecedora quando ao lado de Jesus transfigurado aparecem Moisés e Elias, que personificam repetitivamente a lei e os profetas. Mateus 17:3. A novidade de Cristo é cumprimento da antiga aliança e das promessas. É inseparável da história de Deus com seu povo e revela o seu sentido profundo. De forma análoga, o caminho sinodal está radicado na tradição da Igreja e, ao mesmo tempo, aberto para a novidade. A tradição é fonte de inspiração para procurar estradas novas, evitando as contrapostas tentações do imobilismo e da experimentação improvisada. O caminho ascético quaresmal e, de modo semelhante, o sinodal, tem como meta uma transfiguração pessoal e eclesial. Uma transformação que, em ambos os casos, encontra o seu modelo na de Jesus e realiza-se pela graça do seu mistério pascal. Para que neste ano se possa realizar em nós tal transfiguração, quero propor 2 veredas que é necessário percorrer para subir juntamente com Jesus e chegar com ele à meta. A primeira diz respeito à ordem que Deus Pai dirige aos discípulos no Tabor, quando estão a contemplar Jesus transfigurado. A voz da nuvem diz: escutai-o. Mateus 17:5. Assim, a primeira indicação é muito clara: escutar Jesus. A Quaresma é tempo de graça na medida em que nos pusermos à escuta dele, que nos fala. E como nos fala ele? Antes de mais nada, na Palavra de Deus, que a Igreja nos oferece na liturgia. Não a deixemos cair em saco roto. Se não pudermos participar sempre na missa, ao menos leiamos as leituras bíblicas de cada dia, valendo-nos até da ajuda da internet. Mas quero acrescentar ainda outro aspecto muito importante no processo sinodal. A escuta de Cristo passa também através da escuta dos irmãos e irmãs na Igreja. Em algumas fases, esta escuta recíproca é o objetivo principal, mas permanece sempre indispensável no método e estilo de uma igreja sinodal. Ao ouvir a voz do Pai, os discípulos caíram com a face por terra, muito assustados. Aproximando-se deles, Jesus tocou-lhes dizendo: levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, os discípulos apenas viram Jesus e mais ninguém. Mateus 17, do 6 ao 8. E aqui temos a segunda indicação para esta Quaresma: não refugiar-se numa religiosidade feita de acontecimentos extraordinários, de sugestivas experiências, levados pelo medo de encarar a realidade com as suas fadigas diárias, as suas durezas e contradições. A luz que Jesus mostra aos seus discípulos é uma antecipação da glória pascal, e é rumo a esta que se torna necessário caminhar, seguindo apenas Jesus e mais ninguém. A Quaresma orienta-se pela Páscoa. O retiro não é um fim em si mesmo, mas prepara-nos para viver, com fé, esperança e amor, a paixão e a cruz, a fim de chegarmos à ressurreição. Também o percurso sinodal não nos deve iludir quanto ao termo de chegada, que não é quando Deus nos dá a graça de algumas experiências fortes de comunhão, pois aí o Senhor também nos repete: levantai-vos e não tenhais medo. Desçamos a planície e que a graça experimentada nos sustente para sermos artesãos de sinodalidade na vida ordinária das nossas comunidades. Queridos irmãos e irmãs, que o Espírito Santo nos anime nesta Quaresma, na subida com Jesus, para fazermos experiência do seu esplendor divino e, assim, fortalecidos na fé, prosseguirmos o caminho com ele, glória do seu povo e luz das nações. Roma, São João de Latrão, na festa da conversão de São Paulo, 25 de janeiro de 2023, Francisco.